as doenças graves que vêm após as enchentes. Dr. Marco Antônio, seu pediatra de bolso, vai te orientar. Além da intensidade das chuvas muito violentas que tem atingido principalmente o Rio Grande do Sul, agora quando eu gravo, dia 7 de maio de 2024, uma semana mais ou menos após o início dessas fortes chuvas, que trazem inundações, alagamentos, quedas de barreira, quedas de árvores, de estradas, quedas de casa desmoronando como se fosse um brinquedo. Então, além dessa tragicidade toda, com perda de muitas e muitas vidas em mais de 300 cidades do Rio Grande do Sul, vidas humanas, pessoas idosas, pessoas na flor da idade, como se diz, crianças e muitos animais, animais domésticos, animais da agropecuária brasileira. Enfim, uma perda muito grande. Gente que perdeu tudo, como se diz. Perdeu a sua casa, perdeu seu automóvel, seus móveis, seus eletrodomésticos e ainda se dá por muito satisfeito de não ter perdido a vida, nem ela, nem essas pessoas que ele quer muito bem da sua família. Então eu quero dizer a vocês que as preocupações não acabam por aí. De repente, 2, 3 dias de sol, parou a chuva, os rios começam a baixar o seu volume e parece que agora tudo terminou, tudo ficou muito maravilhoso. A questão é que eu vou falar para vocês sobre doenças graves que advêm depois desses temporais. Como eu digo sempre, a prevenção é sempre o melhor remédio. Agora, nisso tudo, tira-se uma coisa maravilhosa. O povo brasileiro. Meu Deus, que povo! Esse povo que sofre por todas as situações do seu dia a dia, mas que vê o seu irmão sofrendo, ele não mede esforços para poder ajudar aquele que está sofrendo mais do que ele naquele momento. Então, o povo brasileiro é um povo que tem um coração maior do que o corpo. Isso em linhas gerais. A gente sabe que não é 100%, né? Que tem pessoas que se satisfazem até com o sofrimento dos outros. Mas eu agradeço a Deus por ter nascido nesse país. Que bom ser brasileiro. A pessoa que ajuda o próximo, ela não vê, na maioria das vezes, ela não mede esforços para ajudar. Só que com isso, ela acaba caindo em erro. Ela acaba fazendo coisas que, impensadas, não fazendo a prevenção mínima que seja para poder ajudar o mais rápido possível aquela pessoa que ela nem conhece. Então, você vê as pessoas entrando em piscinas de água suja, de lama no meio da rua, primeiro não tomando a precaução para ver se a rede elétrica está desligada, porque há um risco enorme de sofrer ali um acidente de alta tensão e morrer na hora. Ela não vê também elementos básicos para poder entrar naquela situação, como botas e galochas altas, bem protegidas, com uma roupa que seja, pelo menos, não absorva toda aquela água, toda aquela sujeira, colocar um capacete, luvas, tá? Não, ele quer saber em ajudar. Tem alguém precisando de ajuda? Ele se joga naquela água. Ele quer ajudar. E ele não vê que ali ele pode estar realmente trazendo muitos problemas para ele e até para sua família. Então a gente vai citar alguma dessas situações aqui agora. Antes de citar essas doenças que são trazidas por essas enchentes, há de se destacar também, primeiro, como eu falei já, o risco de um choque elétrico de alta tensão. Segundo lugar, que nesses locais você vai ter um número enorme de insetos, de baratas, de ratos, de aranhas e até mesmo de cobras. Então, levando a esse risco também aquelas pessoas que estão ali envolvidas no resgate de algumas outras pessoas. Vamos falar então sobre algumas doenças que são trazidas por essa intempéride, né? Então, vamos falar primeiro sobre a cólera.
A cólera é uma doença que é causada pelo Vibrio cólera, que ele se transmite através de água ou alimentos contaminados, causando dor abdominal, náuseas, vômitos, febre e uma diarreia muito intensa que normalmente não cede com nada. Então, a cólera, se não tratada, a pessoa desidrata e pode chegar ao óbito. Então, a primeira delas é o cólera. Uma outra doença é a febre tifoide, causada por uma bactéria, Salmonella typhi, que ela se transmite através da água contaminada ou até de alimentos contaminados, causando dor no corpo, febre, diarreia, uma prostração bastante grande e uma febre que não cede normalmente e a pessoa fica prostrada, caída, sem se alimentar, e a tendência, se não tratada, é só piorar. Então, é uma outra doença também que a gente tem que ter em mente se começar a apresentar algum problema depois de ter tido contato com a água contaminada. Uma outra doença que já é nossa conhecida, infelizmente, há mais de 30 anos, é a dengue. A dengue, através de 4 sorotipos diferentes, esse vírus causa a doença normalmente depois que fica alguns dias sem chover, forma aquela água parada e o mosquito ali se desenvolve e a fêmea adulta, ela contaminada, ela pica o ser humano, trazendo febre, dor no corpo, dor de cabeça, muita prostração, dor ocular e mesmo retroocular por trás dos olhos. Então, a pessoa fica realmente num grau de prostração muito grande, sem se alimentar, às vezes com vômito, diarreia, dor abdominal e, principalmente, ela tem que ser acompanhada para não fazer complicações como a dengue hemorrágica, que é realmente uma das complicações mais graves dessa dengue. Uma outra doença que a gente vai citar, que é o tétano. O tétano ocorre justamente por contaminação de pregos, de arames, de qualquer material que a pessoa acaba se contaminando ao tentar ajudar alguém ou está sendo ajudado e acaba se contaminando com essa bactéria, esse Clostridium tetani, que causa o tétano, trazendo febre, dor no corpo, infecção local, no local do ferimento, né, do acidente, e pode causar espasmos musculares muito violentos, podendo causar inclusive uma parada respiratória. Então, é um dos elementos, tá, uma das doenças que a gente tem que ter em mente também quando alguém tem o histórico de ter estado em local com água de chuva, né? Água de enchente. Uma outra doença muito frequente nessa pós-inundação é a hepatite. Essa hepatite ela pode ser transmitida através do vírus hepatite A e o vírus hepatite E. Então, em ambos os casos, a contaminação é feita através de água ou alimentos contaminados e o paciente começa a ter dor abdominal, dor no corpo, prostração intensa, vômitos e náuseas, a urina fica escura, cor de Coca-Cola, as fezes ficam esbranquiçadas e a pele e as mucosas, principalmente a esclerótica, esse branco do olho, ficam amareladas. Então, além desse tipo de transmissão, a hepatite pode ser transmitida também de pessoa para pessoa, aumentando muito o número de casos nessas épocas pós-enchentes. Uma outra doença que a gente tem que se preocupar e muito, que é a leptospirose. É a doença causada pela urina de rato, contaminação pela urina de rato. Uma bactéria, a leptospira, ela pode se transmitir para o paciente humano apenas ele estando dentro dessa água. Então ela consegue penetrar por qualquer portazinha de entrada, qualquer pequeno machucado pela pele, e a pessoa pode adquirir essa leptospirose. A leptospirose
ela dá como sintomas uma prostração violenta, uma perda da força muscular, principalmente nos membros inferiores, um mal-estar generalizado e também, como a hepatite, ela causa icterícia, a pessoa começa a ficar amarelada. Pode atingir o baço, pode atingir o fígado e principalmente os rins, causando inclusive insuficiência renal, que pode levar a óbito. Todas essas doenças podem e devem ser evitadas, tá? Tendo todo o cuidado ao lidar com essas situações, tomando o máximo de precauções possíveis para realizar esse ato de bondade, de salvamento, e que nós agradecemos de coração a todos vocês que participam disso. Que vocês possam dar seu joinha, que possam me seguir, é sempre um prazer. Façam seus comentários, tirem suas dúvidas, eu sempre respondo, tá? Mas além disso, eu queria pedir mais a vocês, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, orações e doações. Que vocês possam orar muito por essas famílias, por esses que estão sofrendo, e as doações, que possam fazer por algum lugar que a gente saiba que vai chegar lá a quem precisa. Então, muito obrigado. Tchau, tchau.